É, vamos fazer a apresentação de PowerPoint aqui. Então, nós vamos falar de gastronomia goiana, né? Opa. Que a gastronomia goiana, ela foi muito influenciada também pelos bandeirantes, né? Que quem que eram os bandeirantes? Eram pessoas que exploravam as terras do Brasil. Elas saíam geralmente de São Paulo ou Rio de Janeiro e iam para o interior do Brasil. E eles tinham como ideia caça ao índio, né? Por a escravidão, a mineração, né? E pegar terras para eles também. Então, como não tinha terra, eles desmatavam e ficavam com aquela terra, tá? Mas a grande ideia deles mesmo era achar, tipo, um lugar que tinha ouro, por aí, para eles poderem ter uma riqueza mais facilmente, mais rápido, né? E isso influenciou muito os estados do centro-oeste do Brasil. Porque foram esses bandeirantes que fundaram as primeiras vilas e assim eles conseguiram, de uma maneira bem legal não, de uma maneira bem inicial, colonizar esses estados de uma maneira mínima, assim, né, que antes só tinha povo nativo e assim colonizando o Brasil de uma forma como o Brasil inteiro, principalmente o Centro-Oeste, né? O principal produto da gastronomia goiana, o principal ingrediente, o ingrediente mais emblemático que existe é o pequi, né? O pequi é um fruto amarelo, esse fruto que está na foto aqui. Ele é um fruto de uma árvore dito fruto do cerrado, né? Vocês já ouviram falar do termo frutos do cerrado, pessoal? Me lembre não, Pro. Sim, professor, já ouvi falar assim. O que que você conhece alguns frutos do cerrado? Cajuzinho, cajuzinho do Cerrado, pequi, Jabuticaba. goticaba, Então, mas o pequi eu acho que é o principal expoente aí, né? Ele também é conhecido, com certeza. ele também é chamado de piqui, piquiá e pequiá. É uma árvore nativa aqui do Cerrado, né? E dele também é extraído um azeite da prensa dos caroços também é extraído um azeite, tá bom, pessoal? Só para curiosidade aí, fazem azeite, licor de pequi. Ele tem uma flor bonita, que é uma flor grande, branca. E é muito famoso o arroz com pequi também. Ele é cozido no meio do arroz para engalinhadas, enfim. E o próprio arroz com pequi também é um prato muito tradicional da região. Então, esse fruto diferente aqui, que tem entre um e 4. Então, assim, pessoal, só para vocês terem noção, esse aqui é o interior dele. Aqui a parte, ele tem uma casquinha por fora e por dentro é cheio de espinho. Ele tem 1 a 4 sementes, né? E uma polpa macia de cor amarela forte. O aroma acentuado. A polpa que reveste a semente de espessura fina é usada em pratos da culinária goiana, como arroz com pequi, arroz com frango e pequi, arroz doce com pequi, galinhada com pequi, farofa com pequi, licor de pequi, óleo de pequi. Então eles usam pequi para tudo mesmo. Pequi com palma. Pequi com a palmeira típica deles lá, né? Nós vamos falar E um pouco pra frente. Guariroba, se não me engano. Guariroba. Guariraba. Guariraba. Então, assim, o pequi é muito utilizado, pessoal. Então, naquela região do centro-oeste, dá uma vontade de morder aqui, mas ele tem pequenos espinhos. Então, tem que ter toda uma técnica para você limpar esse pequi, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Deixa eu ver se eu até acho aqui para vocês uma foto do espinho do pequi. Devia ter colocado antes já. Só para ilustrar que ele é perigoso também, né? Não é tão simples. Godó também, professor. É um prato típico também que usa o pequi, né? É tipo, como que ele é? O godó é um frango que vai com arroz, né? Parece uma galinhada. Só que daí vai o arroz, vai a palma, vai o pequi, vai banana. É um prato típico da Chapada dos Veadeiros. Isso. Ah, sim. Eu vi esse prato, acabei não colocando na aula, É, mas podia ter colocado. o
godó é um prato bem tradicional também. Então, pessoal, só para vocês terem como título de curiosidade, eu vou colocar aqui um pequi para vocês verem o espinho dele. O godó. O pequi aí. Tá vendo esses veios que tem aqui? Eles são espinhos, né? Esses espinhos pretos. Então, por isso que você não pode ir com muita sede ao pote, senão você vai acabar se machucando aí. Então, se você morder esse pequi direto, você vai ser com a boca cheia de espinho. Tem que tomar cuidado, tem que descascar essa parte de fora que não tem espinho. Professor, teve um cantor, eu não lembro qual que foi, mas foi um sertanejo aí. Que esses dias ficou internado porque mordeu o pequi. Ah, é? Então, mordeu um espinho na boca dele. Vixe, não sabia do. Não é cantor raiz, né? Eu Não é ia de falar, Goiás. Acho que foi o Leonardo, não lembro. eu ia falar isso, ele não é sertanejo, né, Mayara? Porque né, um cara goiano mordeu o pequi, pô, ele não é de lá, não. Olá, Fabiana, tudo bem? Então, Oi, Pro, tudo bem? E você? a gente está começando a aula agora falando sobre o Pequi e colocaram aí na reunião que um cantor sertanejo mordeu o Pequi. Eita, ficou cheio de espinho. É. Então, pessoal, se vocês souberem até outra forma, mas eu coloquei algumas formas que o Pequi é comercializado. Eu achei na internet, né? Ele é comercializado em fatia, fatiado, Na hora que eu entro aqui, ó. Deixa eu ver, pasta de Pequi. deixa eu ver se vai. Só ativei o mudo de todo mundo. Quem quiser participar da aula, é só desativar o mudo e falar, tá bom? Então, aqui, ó, é a pasta de pequi, que é essa pasta aqui. Vocês já chegaram a comer essa pasta de pequi? Eu sei que a imagem não tá muito boa, mas vocês já comeram essa pasta de pequi? Geralmente eles colocam pimenta nessa pasta de pequi, né? Professor, sumiu a imagem aqui, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu cliquei em alguma coisa errada. Tá aparecendo a imagem para vocês, pessoal? Tá aparecendo sua câmera só. Aí tá aparecendo compartilhamento em andamento. Eu não sei se eu cliquei para compartilhar minha tela. Não sei o que aconteceu, não. Eu tô com a imagem, Pro. Aqui tá ok. Para mim tá tudo normal. Imagem, som, tudo normal. Eu acho que tá carregando, Mayara. Vê aí se não vai carregar daqui a pouco. Ah, Melhor. tá bom. Vou esperar. Carregou já ou não? Não. Então, o pequi ele é comercializado em conserva, né? Então aqui em São Paulo a gente acha mais em conserva. E tem essa pasta de pequi que eu realmente achei até uma curiosidade. Eu não sabia que tinha essa pasta de pequi. Mayara, funcionou aí? Ah, ela saiu e tá entrando de novo. É ruim quando não funciona. Mayara, voltou a funcionar? Voltou sim. Ah, tá, que bom então. Então, tem essa pasta de pequi e pequi em conserva, né, pessoal? Geralmente é muito vendido com pimenta, né? E também é muito legal que tem o licor de pequi agora, dá pra fazer licor de tudo, né? Com cachaça e aqueles licor à base de cachaça. Então eles estão fazendo licor de pequi também. E se alguém já tomou cachaça de pequi, licor de pequi também é muito famoso, né? O pequi, ele é, por ser essa cor amarela forte, ele é rico em carotenoides, né? Carotenoides que são os precursores da vitamina A. Então ele faz muito bem para a visão e para o sistema imunológico também, né? Só para ter essa curiosidade aí. O pequi, geralmente, como foi comentado aqui na aula com vocês, o pequi ele é consumido junto com essa guariroba ou gueroba, né? Então essa guariroba é um palmito amargo
que é utilizado em larga escala. Ele é grande, né? É o palmito dessa árvore, dessa palmeira aqui, que é típica do Cerrado. Então tem essa palmeira típica do Cerrado, ele dá um palmito, né? Que é esse palmito aqui. E esse palmito, ele tem a forma de ser muito amargo, um pouquinho amargo. Só que ele é utilizado em todos os pratos da região, tanto no empadão goiano, quanto no arroz com pequi também. Você pode fazer uma salada dele refogado. Enfim, é muito utilizado, tá? Então, alguns pratos que vão... a guariroba é o empadão goiano, arroz com guariroba, galinhada com guariroba, molho de guariroba, omelete de guariroba. Então, realmente é algo que é utilizado muito, muito lá, o palmito deles, né? Um palmito bem bonito, um palmito grande, né? É, E eu já começo com um vídeo aqui, então, da gente ver uma receita do... Eita! Pra gente ver uma receita da tal da guariroba, né? Que eu achei esse bem legal para mostrar para vocês. Eita, deixa eu fechar o WhatsApp aqui, a aula passada o pessoal ficou lendo o WhatsApp. Eu abri aqui sem querer. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Deixa eu agora colocar. Eu já tô ficando craque em técnico de informática já. Acho que vocês também, né? Bom, então esse vídeo do Globo Rural, pessoal, para quem não conhece o Globo Rural, é o melhor programa que tem na televisão brasileira, né? Ele deu uma mudada no formato, mas antigamente era só falar de produtos do campo. Ele falava bastante de receita, né? Então, o Globo Rural, na minha opinião, é muito bom. Então, eu até indico para vocês assistirem o Globo Rural e que eu acho que vai ser bem legal. Vocês vão utilizar bastante esses vídeos do Globo Rural aí e vocês vão aprender bastante, né? Vira e mexe, eles fazem uma reportagem sobre gastronomia e é bem legal que eles mostram lá do produtor rural, os costumes, enfim. E agora ele vai falar sobre uma galinhada que chama galinhada uruaçu, né? Que vai a famosa gariroba, né? Que é palmeira que dá o palmito amargo, tá bom? Então vamos lá. O povo diz gariroba, guariroba ou gueroba. É palmeira nativa de pés de serra e outros pontos de terra boa. A palmeira da gariroba é essa. Parece com a macaúba, é assim, aparentada com a macaúba, com a diferença fundamental que não tem espinho. A gariroba chega a 15 metros de altura. O tronco serve como madeirame rústico. Os cachos têm em média 200 cocos e uma garirobeira chega a ter 3 cachos de uma vez. O coco consta de uma polpa, que serve para fazer doce, e de uma amêndoa, que se obtém partindo a casca dura do coco. O mais valioso da gariroba é o palmito. Cada palmeira só dá um palmito. Muita gente até diz que o palmito é o coração da palmeira. Quer dizer, para tirar o palmito, é preciso sacrificar a árvore toda. Mas uma cabeça de gariroba bem limpa, descascada até o fim, enche uma bandeja. Ô, Nani, como é que se prepara a gariroba assim numa fazenda goiana? Ah, sim, a gariroba ela é preparada para fazer pura, simples, né? Para acompanhar de qualquer outro tipo de comida. E é feita também com arroz e galinha. E também não esquecendo do pastel de gariroba. E tem dia certo para comer gariroba? Ah, sim, no domingo. E hoje é domingo. Ah, pois é, hoje vai ter, mas nem se não fosse eu faria para você. Com o pastel já resolvido, a questão agora é a galinhada. O frango já está pronto. O caldo dele fica um caldo ó, colorido, por causa do açafrão. Tá bem amarelinho. E depois de cozido, igual tá aqui, tá pronto, eu pego essa outra caçalote aqui
E vou fazer os 3 ingredientes juntos. Afogo o arroz com a gariroba, usando o óleo que foi pintado da galinha, que é o essencial para ficar mais gostosa, com os temperos. E a gente acrescenta mais um pouco de tempero, que aqui tem cebolinha, pimenta bode, que é a pimentinha caseira gostosa aqui no Goiás, né? Aqui deixa fritar. Aqui nós usamos com tempero bem fritinho, para não ficar com gosto de cebola crua, né? E nem alho cru. Depois de dourado, igual vocês estão vendo, eu coloco o arroz. Coloco o arroz, mexo. Ó, vocês vão vendo que o arroz não fica colorido só com o óleo que fritou a galinha. Agora vem a gariroba. Essa água aqui tem que ser escorrida. É usado colocar essa água para a gariroba não ficar escura. Então, na hora de colocar, só vai a gariroba, essa água fica. Aqui deixa fritar um pouco. Depois do arroz fritinho, a gente coloca a galinha cozida. Para saber se a água vai dar ou não, a gente mexe o arroz. A água aqui foi pouca. Nesse caso, nós vamos usar água quente. Agora a água ficou boa. Vou experimentar, tá bom de sal? Tá meio sem sal. Tem que colocar mais um pouquinho. É preferível a gente ir colocando sal aos poucos do que passar. Eu vou tampar ele, deixar uns 3 minutos tampado. Daí 3 minutos eu passo ele pro fogo de trás. 3 minutos aqui. 3 minutos aí. 10 minutos atrás. Uma receita normal de galinhada leva um frango, 1 quilo de arroz e uma gariroba de mais ou menos meio quilo. Dona Irani serviu a mesa com a galinhada, um pouco de gariroba na forma de palmito, molho a vinagrete de acompanhamento e o pastel. Aí haja fome. Chuvinha de novembro, amadurece a gariroba. Vocês viram aí a famosa guariroba. É bem bonito, né? O prato deles. O que vocês acharam desse vídeo? Tirando a hora Bonito. Ele é bonito, bem regional, né, Pro? Bem regional. Bem regional, muito bonito mesmo. Tirando a hora que ela jogou a colher no meio lá da panela. Resgatar a colher. Quem nunca? Mas assim, pessoal, você vê então que para a extração da guariroba é necessário o sacrifício da árvore. Então, todo palmito, na verdade, é necessário o sacrifício da árvore, né? Tanto que palmito em inglês se chama Hearth of Palm, que, desculpa se minha tradução está errada, que seria coração de palmeira, né? Então, assim, todo palmito você tem que sacrificar a árvore, então dá uma certa dó aí. Por isso que é sempre bom, não pode comprar palmito de qualquer lugar. Além de ele ser um alimento de fácil contaminação, né, botulismo principalmente, ele pode estar aí desmatando a floresta. Então vocês têm que sempre comprar e utilizar produtos certificados aí de fazendas certificadas, sabe? Não compra nada de errado sem validade, sem carimbo do CIF, sem nada. Mas no caso lá, lógico, que era algo rural, né? Um vídeo de 94, outra realidade. Mas foi importante ela mostrar. Achei que foi bastante guariroba no arroz, né? Então deve ficar um arroz bem gostoso. Parece ser bem boa essa guariroba. E eu nunca comi. Se alguém já comeu e quiser comentar aqui na aula, pode falar. Eu já comi, professor. Como que é? Então, ela tem uma textura, ela não é macia, né? E ela tem um gostinho amargo, mas depois que você come ela crua, aí você sente mais, né? A boca travar, sabe? Quando trava a boca, Agora, quando você cozinha ela, depois da cocção, aí ela
ela perde esse amargo. É a mesma coisa que você comer uma banana verde. É mais ou menos isso. Só que Entendi. depois da cocção, aí ela fica mais macia, né? E ela perde esse travamento que ela dá na boca. É gostoso, é bom. Eu comi galinha com gariroba, tipo uma galinhada também, que é igual o godó, né? Que é aquele outro prato que eu tinha dito no início da aula. É um prato parecido. Legal. Eu comi isso daí lá naquela cachoeira Santa Bárbara, lá na Chapada dos Veadeiros. E foi nesse mesmo estilo aí, um fogão a lenha, bem simples mesmo. Inclusive, o Jimmy, da Ana Maria Braga, ele tinha ido fazer uma matéria um pouco antes de eu ir, né? E aí eu fui nesse mesmo restaurante. Depois procura lá, Jimmy, da Ana Maria Braga, na Chapada dos Veadeiros. Aí Legal. eles falam, inclusive nesse vídeo, eles falam da gariroba. Legal, pessoal. É sempre bom conhecer aí, né? E é bom conhecer e divulgar o que a gente sabe também para os colegas, né? Essa troca de informação é importante. Então aqui é Palmeira da Guariroba, né? Aqui é uma fazenda, se não me engano. E aqui é assim que é, no Palmeira da Guariroba. Parece muito Macaúba, que é muito comum no interior de São Paulo, né? Para quem não conhece, Macaúba é um coquinho verde que dá numa palmeira. Então o vídeo a gente já viu. Outro ingrediente muito típico, muito utilizado, é o milho, né? Acho que do milho a gente não tem muito o que falar, porque o Brasil inteiro come milho, né? Todo mundo aqui conhece o milho, muito utilizado para bolos doces e salgados, pães, pratos salgados em geral. Cuscuz, né? Em São Paulo, cuscuz nordestino é muito famoso, cuscuz paulista, que a gente falou também, pode ir milho em lata, enfim. Milho é utilizado, é base da alimentação do indígena aí, americano, né? Então, um prato típico do Goiás é o empadão goiano. Esse eu acho que está na receita para vocês fazerem quando a gente voltar. O que é um empadão goiano? Esse empadão é um empadão, só que com tudo dentro. Vai calabresa, vai linguiça, se não me engano, vai vários tipos de carne, vai vários tipos de recheio. Então, eu lembro que um empadão goiano tradicional, ele tem muito ingrediente no recheio. Então, eles têm a guariroba também no recheio. É um prato bem típico, né? Como se tivesse uma união de todos os ingredientes daquela região nesse prato aí. Tá? Então, o empadão goiano é o prato típico de Goiás, assim como a feijoada do Rio de Janeiro, o virada paulista de São Paulo. De Goiás é o famoso empadão goiano, né? E não é tão fácil fazer esse empadão goiano, não, viu? Quando eu fiz, eu errei. Então, fiz há vários anos atrás, né? Quando eu era aluno de gastronomia ainda. Mas eu lembro que não era de fácil execução, não, porque o ingrediente é um recheio bem denso, mas também seguindo as orientações aí da ficha técnica, não tem como errar. Outro prato muito típico dele, você deve estar falando assim, professor, tá errado aí, é uma sopa, mas tem um bolo aí, parece um omelete. Não, é isso mesmo. Outro prato típico lá é a sopa paraguaia, lembrando que aquela região lá de Goiás, Planalto Central ali, né, tá próximo, o Centro-Oeste em si faz divisa com o Paraguai, né, faz divisa lá com os países da América Latina, né. O Goiás em si não, mas o Mato Grosso, que é o estado vizinho, creio que faça divisa com o Paraguai, então ele também absorve um pouco daquela cultura. E tem essa sopa paraguaia, né? E o que é essa sopa paraguaia? Nada mais é que esse bolo salgado que é feito com milho verde, né? Então, nos seus principais ingredientes vai queijo fresco, fubá, um bolo de fubá, um bolo salgado, vai cebola, leite, enfim. É um bolo salgado e tem esse aspecto aí eu não conheço esse prato. É um prato, para mim, é diferente. Se alguém conhecer e também quiser fazer um comentário aqui na aula para... Pro, eu anualmente, nas minhas salas de aula, eu trabalho a gastronomia regional, né, com os alunos.
E o ano passado, uma família, porque as famílias se envolvem nesses projetos, é muito legal. O ano passado, uma mãe reproduziu a sopa paraguaia. Ficou maravilhosa. Ela pegou uma receita bem tradicional mesmo, fez no pé da linha, ficou muito boa. Ah, legal, ela parece ser bem boa, né? Mas é que é diferente, né? Como É se um fosse bolo, salgado. é um bolo salgado. É, É um bolo eu acho que salgado, eu vou mas fica bem, bem gostoso. tentar fazer esse final de semana. É bem legal, Pro. É legal, pessoal. Fico feliz É, aí. as comidas regionais assim, é bem gostoso. Eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas, no fundamental, eles curtem bastante também. E aí a gente faz essas coiseiras, é gostoso. Ah, é muito bom também estimular É, isso. Essas. sim. Pessoal, outro doce, uma nota em relação à doçaria goiana, né? É importante destacar os doces de pequi, né? Alguns pequis também são utilizados para fazer doce, enfim, receitas doces, como sorvete de pequi, entre outros. E eles têm essa cultura desse alfenins, né? Que são essas pequenas esculturas feitas à mão. O que que é alfenim? É uma massinha feita de açúcar e polvilho. Acho que vai em vinagre também na receita. Enfim, essa massinha branca feita de açúcar, polvilho. E com essa massa que eles fazem pequenos animais. Aí eu coloquei mais a título de curiosidade para vocês também, né? Que eles podem utilizar esses pequenos detalhes aí para fazer uma mesa bonita, usar como como decoração, né? São os alfenins. Então, se um dia você ouvir falar de alfenins, você saiba que que são geralmente animais que são desenhados com uma mistura de açúcar e polvilho, né? E também às vezes são tingidos e colocado com coco, enfim. É isso aqui que é alfinins. É uma coisa que até não tem muito na literatura, só eu não conhecia antes de montar essa aula. Eu achei bem legal. É como se fosse parece aquela pasta americana, né? Só que é feito de polvilho e açúcar. Eles fazem esses animais aqui e decoram as mesas. O aspecto parece ser, né? Não tô falando no aspecto de comer, porque eu nunca comi para ver, mas parece o aspecto visual. E a gente não pode deixar de falar da cozinha goiana, né? Agora aumentando mais para os outros estados do Centro-Oeste, sem falar da cozinha pantaneira. O que que é a cozinha pantaneira, né? É a cozinha que abrange o Pantanal, né? Então a gente sabe que no Pantanal tem o quê? Gado. Muito, mas muito gado mesmo, né? Eu tenho um amigo que mora lá, que ele fala para mim, aqui tem bastante água e bastante gado. Então lá tem muito gado, muito peixe, porque o Pantanal a gente sabe que é uma bacia hidrográfica e gigantesca, é um alagado, uns charques, né? É gigantesco, é muito grande e é rico em vários tipos de peixe, né? Entre os peixes que se destacam a gente pode destacar da bacia do Pantanal a piranha, a gente pode destacar da bacia do Pantanal o pintado também. São peixes da bacia do Pantanal que a gente destaca bastante a piranha e o pintado, né? Outra coisa que é muito destacada também é a carne de jacaré, carne de capivara, carnes de caça. São carnes que são muito importantes na cozinha pantaneira e não pode deixar de lado. Um dos principais pratos da cozinha pantaneira é uma famosa mojica de jacaré, né? Que seria um cozido ali com o jacaré, que é muito famoso. E também hoje têm legalizado, então, são fazendas que tratam do jacaré do papo amarelo, né, que é aquela espécie que utilizam tanto para couro quanto para carne. É praticamente só o rabo que eles aproveitam do jacaré para carne. E é uma carne que fica entre o frango e o peixe, né? Alguém aí já comeu carne de jacaré? Eu já comi e eu até gostei. Sim, já Alguém já comi, comeu? Pro. Eu acho que fica entre o frango e o peixe. Algo ali. Exatamente. Uma carne Até a branca. cor. É. Cor, né? Alguém mais já comeu carne de jacaré? Outra caça muito utilizada lá é carne de capivara.
Só que geralmente não é tão legalizada a carne de capivara. Eles pegam a capivara de extrativismo mesmo, né? Mas é muito cultural deles a caça da capivara. A capivara é o maior roedor do mundo, né? Para quem não conhece, a capivara é aquele roedor bem grande que é o principal alimento da sucuri, né? Sempre tá nos documentários da televisão aí. A capivara é um roedor muito grande. Acontece no Brasil inteiro, né? E a caça à capivara é bem comum nessa região do Pantanal para subsistência mesmo. E a capivara diferente do jacaré, tem uma carne muito forte. Não é uma carne de fácil aceitação. É uma carne com gosto bem característico, né? É um animal, vamos dizer, semi-aquático. Ele é como se fosse um roedor que vive na beira dos banhados, bem grande. Pode chegar a 50 quilos, 30 quilos. E muita gente caça essa capivara para fazer linguiça. A linguiça de capivara é muito famosa, né? Eu já comi carne de capivara algumas vezes e, enfim, é uma carne bem forte. Dizem que o tempero, quando carne forte assim, o tempero também não pode ser tão leve, né? Então tem que ser temperos mais condimentados, assim, vamos dizer. E é uma carne de caça também brasileira que é muito utilizada, já está tendo criadores também. Criadores de cutia também, que é outra carne de caça muito utilizada na cozinha pantaneira, ok? E todos os tipos de corte, né? Então tem o churrasco pantaneiro também, que eles utilizam vários tipos de corte de caça, aí. De bovino mesmo, para se alimentar, desculpa. Então, a cozinha pantaneira, ela recebe influências do Paraguai e da Bolívia, que fazem fronteira com a região, né? Eu coloquei com o estado aqui, mas pensa no centro-oeste, né? Então, o Paraguai e a Bolívia fazem fronteiras com o centro-oeste. Então, tem sim uma certa influência dessa região, né? Lá é a região de Pedro Juan Cabaleiro. Quando vocês ouvirem falar na televisão, Pedro Juan Cabaleiro, divisa do Paraguai com Mato Grosso, enfim, é naquela região lá, uma região bem tensa, por sinal. Região muito bonita mesmo, é uma região muito boa. O Centro-Oeste é uma região muito boa em desenvolvimento. Goiás é muito diferente de São Paulo. Quem não conhece, eu acho que é um bom lugar para ir para montar um negócio. É um lugar que não tem muito, lógico, quando você sai de São Paulo com o currículo de chefe de cozinha e vai para um lugar mais afastado, você tem uma grande chance de conseguir um emprego, né? Então é um lugar que eu até indico para vocês, caso queiram cair no mundo aí. Tirando o João Pessoa como o melhor lugar do Brasil, caso vocês queiram cair no mundo, eu indico o Centro-Oeste. Eu acho que dá para fazer dinheiro lá. Nossa, professor, acabou de falar a mesma coisa que eu acho. Ah, é? É sensacional. Moraria fácil ali, viu? O lugar gostoso, né? João Pessoa é um lugar bom também, né? Fantástico, fantástico. Para morar e para trabalhar, era até o meu plano de vida, só que eu acabou mudando, mas eu gosto muito de João Pessoa. É Nossa, um lugar eu também muito... sou apaixonado por João Pessoa. A gastronomia de João Pessoa, como já falamos em outras aulas, pessoal, é uma coisa muito diversificada. Tem os pratos típicos de João Pessoa, como o rubacão. É muito barato as coisas lá, né? Lógico que quando você vai morar em um lugar muito barato assim, quando você trabalhar, você vai ganhar menos também. Tem essa, né? Então, é barato para viver, mas você ganha menos dinheiro. Então, às vezes, sai elas por elas ali. Mas é um lugar legal que eu acho que vale a pena quem estiver querendo cair no mundo, porque isso é muito comum em estudante de gastronomia, depois de se formar, cair no mundo, né? Ir para o Nordeste aí tentar conhecer, para depois voltar para São Paulo e abrir um restaurante. Isso é uma boa ideia. Quem não tem filhos, que é solteiro, acho que vale a pena a tentativa. Ô, professor. Oi. É Mangai, parece, lá em João Pessoa, um restaurante. O senhor conheceu ele ou não? Não, porque quando eu fui para João Pessoa, eu geralmente ia bem rapidão, mas eu não conheci muito lá, não. Ah, entendi. Eu ia sempre que eu trabalhei um tempo lá, mas eu não conheço, não. Esse restaurante Mangai, nossa, é sensacional. Assim,
do que eu gosto, que eu gosto de cozinha brasileira, eu gosto, sabe, do É. simples. Cozinha simples, do dia a dia, né? Buscar sabor, é isso que eu gosto. E assim, em relação a restaurante, esse Mangai, nossa, acho que foi o restaurante mais sensacional que eu já entrei na minha vida. Eles têm o sabor Legal. da comida típica mesmo da região, muito bom. Eu tô com ideias do semestre que vem, né? Se voltar à normalidade, espero que volte, a gente fazer um concurso de comida brasileira, né? Eu consegui um patrocínio de uma fábrica de pimentas, que é Sabor das Índias, eles se comprometeram a dar algum voucher de prêmio e ceder alguns produtos para a gente fazer um concurso gastronômico. Eu acho que seria legal a gente fazer com tema de cozinha brasileira. A gente fazer umas releituras de alguns pratos, aí todo mundo as pessoas se inscrevem no concurso, aí apresentam um prato para certos jurados, aí os pratos principais podem ser divulgados em revistas, enfim. Eu estou fazendo todo um meio de campo para semestre que vem a gente conseguir fazer esse concurso, né? Seria um concurso em grupo, né? Um grupo de pessoas, acho que 4 alunos, fica legal para fazer. E eu tô com essa ideia da gente pegar a pimenta, as pimentas do Brasil, e ser o tema pimenta, e você ter que adaptar um prato brasileiro com pimenta. Pô, sensacional, muito legal a ideia, bacana. Eu acho legal, e eu já tô falando para vocês em primeira mão que eu acho que vai rolar sim. Difícil não acontecer, que o mais difícil é conseguir o patrocinador. E o pessoal já topou, então só esperar voltar essa pandemia do Covid aí, a gente faz esse concursinho aí. Vai ser bem legal, vai dar uma movimentada aí. Ok? Os peixes de água doce representam então a alma da cozinha sul-mato-grossense. O que mais tem lá é peixe, né? A gente sabe que o lambari também é um peixe legal, a traíra também é um peixe que muito evidenciado na região. E aqui é um prato muito típico que é a sopa de piranha. Então, a sopa de piranha é um prato da região também que é bem legal. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Opa, saí daqui da aula. Então, pessoal, agora indo mais rapidamente, alguém quer falar mais alguma coisa sobre a cozinha pantaneira? É uma cozinha importante para o Brasil, mas é uma cozinha de menor expressão, né? Comparada com a cozinha nordestina, com a cozinha baiana, né, em si. A amazônica é uma cozinha que está em ascensão agora, uma cozinha de menor expressão. Mas eu acho que ela tem o seu lugar também, a gente tem que aprender. Eu espero a gente poder fazer aula prática dela e comi muito empadão goiano lá no laboratório. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir agora para a Cozinha do Sul? Região Sul? Pode seguir, prof. Então, Ok, pessoal, antes da gente ver a região Sul, a gente tem que sempre olhar o mapa da região Sul, né? O que é o mapa da região Sul? Ó, se você pensar que o Rio Grande do Sul fazia parte do Uruguai há poucos anos, há centenas de anos atrás, né? Algumas centenas de anos atrás. Toda essa região aqui aqui à esquerda, né? Esse país grande que tem à esquerda aqui é a famosa Argentina, né? Aqui abaixo é o Uruguai. Então, assim, eles sofrem muita influência dos países em volta, né? O Paraná também tem a Ponte de Amizade que faz fronteira com o Paraguai. Então, esses países, esses estados, eles sofrem muita influência desses países que vivem em volta dele, né? Esse é o Chuí, esse cantinho de baixo aqui, essa pontinha, o famoso Chuí, o extremo sul do Brasil, né? E vale notar também o estado de Santa Catarina, que está aqui como nível 2, ó. Um é Paraná, para quem ainda não está com dificuldade de situar, aqui um é o Paraná. Aqui esse estado que faz fronteira com o Paraná é o nosso glorioso estado de São Paulo. Abaixo do Paraná, eu sou daltônico, mas eu acho que é verde aqui, é o Santa Catarina. Então, se você olhar Santa Catarina, olha como tem um extenso litoral. Esse extenso litoral de Santa Catarina vai influenciar muito na gastronomia de Santa Catarina, obviamente, né? Então, a maior parte aqui do litoral de Santa Catarina é um grande litoral, maravilhoso, por sinal. A própria Florianópolis é aqui no litoral, então
por isso tem muito mais essa influência, né? Curitiba é centralizada, Porto Alegre é centralizada. Aqui, esse lago, agora descendo aqui, temos o Rio Grande do Sul, número 3. Na finalização da aula, eu até quero passar um vídeo de cultura do vinho no Rio Grande do Sul. Eu acho muito legal. Esse é um dos maiores lagos do mundo, né? Que eu só não me lembro se ele tem água doce ou água salgada. Esse lago aqui que a gente vê aqui no 3 é um dos maiores lagos do mundo. Eu estava até estudando sobre isso. É salobra, professor. É salobra, né? É. Porque o Rio Grande do Sul ele tem muita influência da Argentina aqui também, então vale lembrar que a Argentina faz fronteira com o Rio Grande do Sul e, enfim, traz todo o Uruguai, toda a região vinícola do Brasil, onde quer, na região sul, obviamente, pela temperatura também que ajuda, né? Só que a região sul, eu estava estudando e eu achei uma coisa legal, eles têm técnicas agropecuárias meio atrasadas, então eles têm muitas perdas de acordo com o clima da região, como o clima é muito ao sul, então é mais frio. Quanto mais próximo do Equador, o Equador passa aqui na Amazônia ali, enfim. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. E o nosso região sul do Brasil é bem longe da linha do Equador, então ela tem um clima mais ameno, né? Às vezes dá geadas, então o pessoal tem aquele costume do chimarrão para se aquecer. Só que tem que tomar cuidado em relação ao chimarrão, né? Porque não é muito legal você tomar líquidos muito quentes, porque faz mal para a garganta. Estudos no Japão já confirmaram isso, que o excesso do consumo de chá fervendo, né? Não é quente, é fervendo, né? O pessoal bebe fervendo. O excesso de chá muito quente, ele aumenta os casos de câncer de garganta. Tá? Porque assim, você vai lesando a sua garganta durante 10, 20, 30 anos, né? Então a chance de você desenvolver um câncer e uma célula que dá errado é bem grande. A região sul ela tem uma colonização variada, mas de predominância europeia, tá? Então a região sul tem uma colonização de predominância europeia, os alemães principalmente em Santa Catarina, os italianos na região do Paraná, mas em todo o Rio Grande do Sul também tem fortes colônias italianas, também tem colônias vamos dizer assim, alemãs no Rio Grande do Sul, obviamente. Mas Santa Catarina tem pequenas cidades no interior de Santa Catarina que realmente vivem muito essa cultura alemã, né? Uma dessas cidades a gente pode chamar que eu conheço é Pomerode, que são cidades que realmente sobrevivem dessa cultura alemã, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente dos principais pratos de Santa Catarina. Então, como que é a gastronomia do Paraná, né? O principal prato da região é o barreado, né? Ele é dessa região de Morretes, né? É muito comum dessa região de Morretes, Antonina. E é um prato com influência indígena. Aquela região do sul do Brasil, eles tinham muito índios. E esses índios, eles trouxeram até uma influência muito grande para a gastronomia do local. Hoje você tem pouco povoado indígena naquela região, mas antes era muito colonizado pelos índios, né? Tanto que ficou muito famoso quando os católicos chegaram, os portugueses chegaram, eles quiseram sempre fazer o processo de educar eles pela igreja, enfim. E acabou não dando muito certo, várias guerras foram travadas, né? O próprio sul do Brasil é um estado que tentou a independência, né? Devido às grandes diferenças culturais que o sul do Brasil tem com o resto do Brasil, né? Ele tem mais semelhanças ao Uruguai, à Argentina, do que com o próprio Brasil em si, se você pensar bem, né? As tradições culturais, o coloniamento da região, tá bom? Então, o barreado é esse composto de carne bovina que é cortada em pedaços. Oh, caramba, tá? Opa, desculpa.
É carne bovina cortada em pedaços pequenos, com toucinho de porco, linguiça, cebola, tomate, alho, vinagre, enfim. Aí você coloca em uma panela de barro, que o ideal é fazer isso, uma panela de ferro, e você tampa com. Alguns colocam barro, outros colocam farinha, uma mistura de farinha para como se fosse uma sela nessa panela. Aí você coloca para cozinhar e você abre depois de um longo tempo de cocção. Calma aí, pessoal, caiu um negócio no meu olho. Então, é um prato bem saboroso da região. Outra tradição da região é o boi no rolete e o porco no rolete. O boi no rolete eu não coloquei foto porque eu não achei legal as fotos que eu vi, mas é um boi inteiro no rolete. Não tem muito o que a gente falar. Eu acho que o boi no rolete, geralmente, alguns colocam um pouco de papel alumínio em algumas partes, como nos músculos, enfim. Mas eu acho que é um desperdício fazer um boi no rolete inteiro, né, galera? É melhor você pegar, fazer aquelas costelas fogo de chão, enfim, do que fazer um boi inteiro no rolete. Mas o porco no rolete é muito difundido. Essa aqui é uma festa que tem. Ai, qual é o nome da cidade? Eu não vou lembrar o nome da cidade, mas é uma festa que tem na cidade que vai 30 mil pessoas na festa e é a festa do porco no rolete. É Torretes. Acho que é Torretes o nome da cidade. Então o Brasil é tão grande, né? Acontece essas coisas a gente nem imagina. Então o porco no rolete é daquela região que ele incorpora um pouco daquela cultura do churrasco de brasa, né? De chão. Aqui, obviamente, não é o mais tradicional. Aqui algo feito por uma festa com milhares e milhares de pessoas. Mas para 30 pessoas, eu lembro que 30 mil pessoas fizeram, sei lá, 350 porcos no rolete. Então, é uma quantidade bem grande de porco no rolete que eles fizeram. E é em Torretes, no Paraná, e é muito comum o porco no rolete, né? Hoje tem muito porco no rolete em São Paulo, eu acho que é uma boa. Eu tive a oportunidade de poder ajudar um amigo meu a ajudar, dava de presente para o meu pai um porco no rolete. Ele adorou, mas a gente fez com porco caipira, ficou bem gostoso. E a questão do porco no rolete é o tempo, né? Você tem que deixar ele muito tempo longe da brasa, enfim. O porco no rolete é importante você assar ele. Por exemplo, lembra quando a gente fez no sítio do meu pai, o porco no rolete, a gente começou a assar 6 da manhã e foi comer 3 da tarde. Então, assim, é bastante tempo de fogo, né? Então ainda não ficou tanto tempo, né? Mas é um fogo não é um fogo fraco, né? Apesar dele ficar longe do fogo, é um fogo até que intenso. Então, é um braseiro bem forte. Então, são aí 9 horas de fogo, das 6 da manhã, 6 mais 6, 12, mais 3, 15, dão 9 horas de fogo. E se assa um porco inteiro. E é muito bom, né? O porco realmente desmancha, o tempero tem que tomar cuidado para ele não ficar sem tempero. Mas eu acho que vale a pena aí a investida de vocês tentarem fazer. Tem que ter. Geralmente eles têm esses espetos triplos aqui que você consegue prender o porco inteiro e você amarra o porco com um arame ou barbante no espeto para ele não desmanchar, porque ele vai desmanchando e vai caindo aos pedaços. Então, se você não amarrar, não dá certo não. Então tem que tomar cuidado. Ou você faz numa grelha com ele com uma grelha embaixo. Outro prato típico da região é o famoso porco paraguaia. O que é o porco do Paraguai? É um porco espalmado, né? Pensa num porco, ele é assado aberto numa grelha de churrasqueira. Ó, ele é assado aberto numa grelha de churrasqueira e ele é colocado alguns recheios em cima dele, né? Pode ir palmito, pode ir vinagrete, pode ir alguns tipos de queijo. Então, esse é o porco paraguai, ele é assado numa grelha inteira e depois que ele está pronto, você coloca mandioca, enfim, coloca alguns itens aqui como se fosse uma cobertura nele, né? Então, o pessoal coloca bastante, ó, legumes enlatados como ervilha, palmito e milho, mandioca, cozida e amassada, embrulhada em papel alumínio, voltada da churrasqueira para finalizar o cozimento desses outros ingredientes. Mas uma galera também, eu vi várias receitas com queijo aqui em cima desse porco à paraguaia. Também é algo bem típico da região aí, que em São Paulo também tem bastante.
Alguém já comeu o porco paraguaia? Dessa maneira, não, né? Mas no interior a gente faz uns porcos assar, né, Pro? Ah, sim, com certeza. Um porco assado é legal. Eu tenho um amigo que trabalha justamente fazendo esse porco, não o paraguai, mas o porco no rolete, né? Ele cobra R$ 60 por pessoa para fazer. E leva tudo. E é bem legal. Então também é um nicho de se vocês se especializarem nesse tipo de churrasco aí também. Pode ter certeza que final de semana vocês vão ter muito trabalho para fazer, porque vira e mexe, churrasqueiro é um trabalho bom que falta bastante. É difícil você achar um churrasqueiro bom. Outro item da região do Paraná, o pinhão, né? O Paraná ele foi muito caracterizado pelas florestas de araucárias que existem no Planalto do Paraná, né? As florestas de araucárias. As araucárias é a árvore que dá o pinhão, também é muito comum em São Paulo, e mais em climas mais frios, como por exemplo Campos do Jordão. Então ele dá esse pinhão também, que é muito utilizado, você tem que cozinhar para tirar ele de dentro aqui, e depois você come ou usa como ingrediente para fazer um pudim, para fazer um bolo, ou você faz uma farofa com carne, enfim. É um alimento de climas frios, né? Lembrando que o araucária, que é o fruto fronte do pinhão, né? A árvore que dá origem ao pinhão, ela foi muito desmatada. Então, por quê? Porque a madeira dela era muito boa. Então, às vezes fica mais difícil de você achar hoje de uma maneira na natureza esse pinhão. Mas o pessoal já está replantando aí. Ela foi muito extrativismo, né? Aquele extrativismo violento, que nem está acontecendo com toda a nossa Amazônia hoje. Aconteceu há centenas de anos atrás no Paraná. Então, descendo o Paraná, nós chegamos em Santa Catarina, e naquela região de Santa Catarina, principalmente em torno de Florianópolis, é muito comum a pesca da tainha. A tainha, ela é um peixe que ela dá no litoral inteiro brasileiro, mas a região de Santa Catarina é bem comum naquela região de Santa Catarina. Então, todo lugar que você sentar para comer em Santa Catarina vai ter a famosa tainha, um restaurante, à la carte, assim, sempre tem tainha assada, tá? Tanto na praia quanto um pouquinho pro interior, né? Que você entrando no interior de Santa Catarina, você vai dar de cara com uma cultura alemã muito enraizada. Então, aí vai pratos mais europeus, né? Mas a tainha na telha ou a tainha na brasa é muito comum nessa região também. Geralmente ela é feita aberta e espalmada, né? Ou ela pode ser feita recheada. Eu fiz muita tainha, um peixe muito bom para você poder trabalhar, né? É um peixe legal, um peixe grande, tem uma boa quantidade de carne, né? Mas não é um peixe fácil, tem uma quantidade de espinho médio, assim, uma quantidade de espinho legal, e você tem que assar bem, né? Você não pode deixar mal passado, senão ele fica aquele famoso gosto de peixe. Mas é um peixe muito gostoso, eu acho que é um peixe assim que aqui em São Paulo a gente vê pouco, e geralmente não é tão caro, então vale a pena a gente fazer o teste aí de comprar uma tainha inteira e tentar fazer assada. A tainha só tem um problema. Qual? É porque, como ela vive no mar e no rio, né? Então, dependendo da época da pesca dela, ela pode ter um gosto de barro, né? Esse gosto que eu falei, às vezes dá forte. Mas não são todas. É por conta da desova, né? No momento que ela sobe para o rio para fazer a desova, que ela faz a desova no rio. Aí, nesse momento, ela fica com gosto de barro. Se ela for capturada ali, agora, no mar é muito mais mais gostoso. Ah, entendi. No mar é melhor, né? Então, assim, o peixe é assado, tem assado, não tem segredo nenhum. Pode fazer com farofa ou não, ou espalmado, enfim. Não tem muito segredo fazer um peixe assado, né, pessoal? Mas o que é importante que vocês saibam que a tainha é daquela região do Santa
Santa Catarina. Tanto que na Praia da Joaquina, na Praia do Tombo, Bombinhas, você come com facilidade esse prato. Outro prato agora, já puxando para a cultura alemã, é o famoso marreco recheado com chucrute, né? Ou com esse repolho roxo aqui, tá? Como tem muita tradição alemã, a cerveja, as salsichas alemãs, purê de batata, enfim, a batata doce também, purê de batata doce, são ingredientes típicos dessa região, tá? O marreco recheado é muito comum. Tem até uma rede de postos de gasolina indo pro litoral sul, região dos lagos do Rio de Janeiro, que é muito forte ali. Tem uma rede chama acho que o Alemão, algo do tipo, que vende esse marreco, né? Ele é uma rede de posto de gasolina que chama O Alemão, alguma coisa a ver com o Alemão. E ele vende esse marreco recheado, então é muito comum na região lá esse marreco recheado, né? É o marreco limpo com seus miúdos, né? Ele é assado com limão, sal, pimenta do reino, salsinha, cebolinha, banha de porco e pão tipo francês. Você faz um recheio para ele e você assa esse marreco, ok? Chucrute também é bem, o joelho de porco, Eisenbahn, também vem bem nessa região aqui. O joelho de porco é bem legal. Essa região também é famosa por esses pratos de origem alemã, tá? Outra coisa que é muito comum na região são essas bolachinhas de nata. Eles vendem como se fosse presente, né, para você levar, para dar para alguém ou para você comer mesmo, né? Lembrando que essa bolachinha de nata, né, ela não tem aquele gosto de gengibre. Aqui tem gosto de gengibre, é originário dos Estados Unidos e do Canadá, tá? Mas aqui é originária lá do sul do Brasil, é aquela que precede as tradições alemãs e ela tem essa carinha aqui, essa bolachinha de nata bonitinha, né? Eles trabalham muito com vários tipos de bolachinhas naquela região e é bem legal. Ou o strudel, né? Isso é uma massa fina, é como se fosse uma massa folhada bem fininha com recheio de maçã. Podemos também destacar da região os bolos como a cuca, entre outros, né? Todos de origem europeia. Como eu já falei sobre a cultura gaúcha, é uma cultura mais conhecida por nós, assim, né? A gente tem mais contato, seja na televisão, por ser um estado maior, um grande estado, né? É o maior produtor de vinhos, com rótulos premiados da Europa. A gente sabe que o vinho brasileiro realmente bom são os espumantes, né? Os espumantes brasileiros realmente são de boa qualidade. Vinho brasileiro pode até ser, né? Os vinhos ali estão sofrendo uma grande influência da Argentina e do Chile para a cultura vinícola da região. Eles estão investindo muito e eu acho muito legal isso, né? Mas os vinhos bons mesmo são os espumantes. Tem uma linha de vinhos do Rio Grande do Sul, como a Lídio Carraro, a Fati, que são linhas de vinhos assim, se não me engano, a Lídio Carraro do Rio Grande do Sul, que são gourmets, que você vai pagar 70, 80, 100, 150 reais na garrafa do vinho, só que não são tão conhecidas no Brasil. Muitos desses vinhos são exportados ou a região eles acabam indo direto para Mistral, enfim, essas importadoras de vinho, e são distribuídas aí no Brasil. A verdade é que o brasileiro tem preconceito contra o vinho do próprio país. Essa é a verdade. Vinho tinto de uva, vinho tinto seco no Brasil sofre um pouco de preconceito, né? Então, por quê? Porque, pessoal, quantos anos, né, essa cultura está aqui? Menos de 100 anos, né? Pode ser um pouco mais de 100 anos, enfim, é muito pouco, né? Se você pega a cultura do vinho na própria Argentina, aqui do lado, é quase o dobro do tempo. Então, assim, o Brasil ainda está engatinhando nos vinhos, mas já produz bons vinhos, tá? Esses vinhos regionais, para você ter noção, um dos maiores investidores do vinho no Brasil é o senhor Galvão Bueno, né? Ele tem uma linha chamada 43, que é uma linha de vinhos finos dele,
E são caríssimas as garrafas de vinho do Galvão Bueno. E é bem legal, vale a pena se vocês quiserem arriscar. Esse Lídio Carraro foi o vinho original da Copa do Mundo de 2014, também foi um bom vinho, um vinho maravilhoso. Mas eu acho que ainda tem um pouco a desenvolver essa cultura, até pela idade das vinhas aqui no Brasil, que ainda não tem vinhas tão velhas como tem na Europa, ou na Argentina, no Chile. Mas enfim, o Brasil faz parte do novo mundo, né? Qualquer literatura de vinho internacional que você pegar, tá lá falando sobre os espumantes brasileiros, ele tá marcado na literatura como com certa importância, sim. Então, um dos pratos típicos do Rio Grande do Sul, arroz de carreteiro. Opa, travou aqui o negócio. O arroz de carreteiro é aquele arroz com cozido com vários recheios, assim, vamos dizer assim, né? Com alho, cebola, carnes, né? Carne salgada. Enfim, o arroz de carreteiro. E o nosso glorioso churrasco, né? Esse é gostoso, hein? O churrasco é o evento social mais importante do Rio Grande do Sul. Ele é tradicional na região e essa cultura do churrasco já ganhou o mundo, né? Grandes churrascarias do Brasil já estão mordendo um grande filão do mercado americano, por exemplo, na Flórida, Nova York, enfim, onde tem brasileiro, Orlando, que chove brasileiro, lá tem muito dessas Brazilian Steakhouses que eles chamam, que é o famoso churrasco gaúcho, né? Servido a rodízio. Lá fora eles não têm muito esse conceito do rodízio. Então as churrascarias chegaram com tudo e estão realmente expressando o terroir aí da cultura gaúcha para, para o famoso churrasco gaúcho aí, exportando essa cultura para o mundo, né? Então não tem segredo, né? Esse negócio de salmoura aqui é uma foto do livro de vocês, mas eu discordo, né? Geralmente eles fazem sal grosso sem frescura, sal grosso, braseiro, carne e distância, né? Então, esse é o famoso churrasco gaúcho. Então, olha que delícia isso. Isso aí é para acabar com qualquer um, né? Então, vale lembrar que o verdadeiro churrasco gaúcho. Opa, engasguei. O verdadeiro churrasco gaúcho, eles utilizam lenha, né? E essa lenha vai virar uma brasa, e essa lenha vai defumando a carne aos poucos, vai cozinhando a carne aos poucos, tá? Então, até ela ficar desmanchada, a costela tem que ter um bom tempo de cozimento, senão ela vai ficar dura. Então, tem que cozinhar durante várias horas aí. Outra, outro, outra questão cultural da região é nossa famosa cuca, né? Cuca é esse bolo à base de farinha de trigo, ovos e fermento. É preparada uma farofa como se fosse um crumble, né? Que é uma técnica de fazer massas assim, onde você envolve a farinha com gordura, né? Então não é um bolo leve, é um bolo bem pesado. E você vai fazendo essa farofa e você modeando com a ponta dos dedos ou mexendo aos poucos, você consegue dar esses aspectos, né? É a mesma técnica que você usa no crumble. Não sei se vocês já fizeram o crumble, é uma técnica muito parecida, tá? Então a cuca ela fica parecendo essa farofinha, a massa fica parecendo uma farofinha, não tem tanto desenvolvimento do glúten, então ela fica meio quebradiça, enfim. Fica com esse aspecto bem gostoso. E é isso, pessoal. Eu só peço um pouco de paciência agora que eu vou passar um vídeo para a gente debater sobre a cultura gaúcha e a gente já encerra a aula, porque é uma aula realmente mais curta, né? Só para terminar esse resultado, para a gente agora focar nas aulas práticas, assim que possível. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer participar? Eu estou falando muito hoje. Não, prof, é tudo aqui.
Pode ser só de uva. Eu não consegui ouvir o que você falou. Açúcar de uva. Com outras frutas. Eu não consegui ouvir, eu acho que o seu áudio não está funcionando ou o meu computador não está legal. Alguém pode reproduzir para mim, por favor? Eu não consegui captar o que ela quis dizer. Ô, Mayara, não dá para entender nada do que você fala. É o áudio mesmo. O meu fez assim essa semana também, Pro. Deixa eu achar aqui no histórico de vídeos aqui no YouTube o vídeo que eu quero passar para vocês. Já levo já. Sebrae o vídeo. Entrar no canal do Sebrae aqui para pegar o vídeo para vocês, então. O Sebrae, pessoal, ele tem uma série de vídeos muito bons que chama Destino Brasil Empreendedor. Então, tem 2 vídeos, né? O Mel do Pantanal, que eu gostaria de passar para vocês, e a Rota dos vinhedos. Então, são 2 vídeos de 10 minutos, né? Terminando esse vídeo, a gente encerra a nossa aula. Primeiro eu vou passar do vinhedo, né? E depois a gente fala sobre o Mel do Pantanal, pode ser? A gente encerra a nossa aula com esse conteúdo extra que eu estou trazendo aqui para vocês poderem cada vez mais se qualificarem. Então, eu trago sempre vídeos para a aula ficar mais dinâmica, para a aula ficar mais legal, enfim. 2 vídeos de 10 minutos a gente termina a aula, termina toda a disciplina aí teórica que vocês teriam direito. Demais aulas teóricas, na verdade, é para terminar o conteúdo. E agora a gente volta com as aulas práticas. Então, faltam esses vídeos para a gente finalizar. Eu estou na Vale dos Vinhedos, em Monte Belo do Sul. Olha quanta uva por aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo o vídeo? Sim, Pro. Tá ok. Então o vídeo... Tá dando uma travadinha, professor, mas tá indo. Tá, beleza, então. Mas quem quiser, entra no canal do Sebrae no YouTube, coloca lá, Rota do Vale dos Vinhedos, que você já acha, tá bom? Então, coloca esse nome, Destino Brasil, Rota do Vale dos Vinhedos, que você acha. Quem não conseguir pegar o vídeo aí, por favor. Eu estou na Vale dos Vinhedos, em Monte Belo do Sul. Olha quanta uva por aqui. Eu tô com uma suspeita que esse lugar vai me lembrar muito a minha infância, a minha Itália. Eu vi a empresa crescer, eu nasci dentro da empresa praticamente. Então sempre foi o sonho do meu pai, de estar lançando então a empresa de vinhos. E como eu vi todo o suor dele, todo o sacrifício dele, e é muito gratificante. Então eu pretendo sim expandir os negócios da empresa, tá juntando a parte então dos vinhos com gastronomia. Esse coração fica muito cheio, orgulhoso, uma filha. Com certeza que é um motivo de orgulho, né, por tendo os filhos juntos, que são jovens, né, e tocando a propriedade. A gente manteve essa cultura dos vinhedos, uma cultura que os nossos imigrantes levaram, né, a gente está mantendo, né. Nós temos o Merlot, o Cabernet Sauvignon, vinhos mais para guarda, né, e temos o Cabernet Franc, um vinho mais jovem. E para os espumantes, nós temos então o Chardonnay, o Riesling Itálico e o Prosecco, né? Aqui esse espumante ele está em fermentação, em plena fermentação. Perfumado. Nossa, já tá uma delícia. Ainda vai ficar melhor. Com certeza. Quem gosta de faca me acha. Eu recebo gente em tudo que é lugar. Então, quem quer me... Pessoal, então assim, ela vai passando dentro de vários empreendimentos, vários empreendedores. Então, ela passou primeiro no cara que faz tonel,
Desculpa, no primeiro cara aí que... Desculpa, deixa eu ver aqui. O cara que faz tonel, enfim. Aí ela vai passar agora no cara da faca, depois vai passar no cara que faz o vinho, enfim. Ela vai passar nos empreendedores da Rota do Vale do Vinhedo, tá bom? Então, em plena fermentação. Perfumado. Faz vinhos. Nossa, já tá uma delícia. Ainda vai ficar melhor. Com certeza. Quem gosta de faca me acha. Eu recebo gente em tudo que é lugar. Então, quem quer minhas facas tem que vir aqui conversar comigo. É um artesão de verdade. Os cabos eu uso tudo que tá vendo aqui. São chifres de búfalo. Tudo que eu consegui transformar em cabo, eu transformo. Eu procuro fazer as peças exatamente do jeito que o bisavô, o avô, meu pai trabalhava. E vamos lá. Dá um calor de mais ou menos uns 1000 graus. Aqui, ó. E esse mecanismo aqui? Foi sua família que construiu? Sim, isso aqui tem mais de 100 anos. Incrível. Nossa. Essa então seria a faca rústica, a faca bruta. Então agora só vamos dar um tratamento térmico. Então o que aconteceu? Ela foi refrigerada numa temperatura ambiente. Pena que não seja um churrasco. Agora a gente vai fazer um teste para ver se a faca foi bem forjada, se foi dado um tratamento adequado. O papel passou. Passou também. Parabéns. Quem se habilitar a faca tá aí. Não vou me depilar, não. Só vou fazer na madeira. Então esta faca a gente forja. Tá na sua mão. Muito obrigada. Bom churrasco. Monte Belo do Sul já tem uma forma de turismo bem implantada pela questão do vinho, né? Os pequenos empreendedores, eles já estão começando a focar, tendo uma visão nova do que é empreender na tradição. Então tá tendo um trabalho detalhado sobre o resgate da tradição familiar e contar para o turista que está chegando esse valor. Tudo começou em 2002, quando a gente plantava bastante pêssegos. Como a produção foi de qualidade inferior, câmera fria que comprava de nós os produtos, não aceitou mais as produções muito pequenas. Então o que a gente decidiu fazer? Vamos fazer chimia. Com isso a gente ganhava mais tempo. O pêssego em um mês acaba, né? A chimia a gente tinha validade de 1 ano. Hoje a gente trabalha com mais de 27 variedades já. A gente trabalha hoje meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e tem meu tio e minha tia que ajudam nas vendas aí. Como a gente produz e consome o nosso próprio produto, a gente tenta trabalhar com o mínimo possível de agrotóxicos, o máximo possível de carinho na limpeza nas frutas. Quantos potes de goiabada vocês conseguem produzir por ano ou por mês? Dá para produzir uns 1000 vidros assim. Que nem esses. Mais ou menos esse ano, acho. Oh, será que depois desse trabalho todo eu vou poder provar um pouquinho? Pode sim. Esse daqui é o momento mais importante da produção, a raspa do tacho. A prova, vamos lá. Esses são todos que vocês produzem? Essa é a nossa linha de vinhos e espumantes em cima. Nossa, vocês têm um Sangiovese. Hoje na Itália são os vinhos mais produzidos, né? A Sangiovese é uma das variedades que mais se produz na Itália. O senhor sabe que minha família mora lá? Ah, é? Que legal. Eu cresci com Sangiovese e agora encontro o Sangiovese no Brasil. No Brasil. Que incrível, que imagem. Aqui tem vinho ainda? Não, esses tanques aqui, na verdade, a gente não usa mais, né? São tanques antigos. A gente tem só para contar a história da vinícola. E a gente mudou toda a política da empresa e começou a produzir só quantidades pequenas, lotes pequenos de determinadas variedades, né? Esse é um vinho base, que é o nosso corte aqui da nossa indicação de procedência, que é o base é Chardonnay, Riesling e Pinot. É um vinho que está sendo preparado para ser o base para o espumante. Nós vamos provar um espumante da causa, que esse é da indicação de procedência. Então, esse espumante é feito com as uvas do Terroir de Montebello. Hoje, Montebello é um dos maiores produtores de uvas para espumantes, né? Bom, então agora eu vou dar minha humilde opinião. Tchim-tchim. Saúde. Ele é delicado, na boca ele é ele é macio. Parabéns. Obrigado.
Agora a gente podia provar um Sangiovese. Você já bateu o olho quando chegou e disse, você tem Sangiovese. Te prego. E você vê que ao redor de uma garrafa de vinho, além de ter muita história, a gente faz várias amizades, né? Bom, aqui está nascendo uma nova, então a nossa. Monte Belo do Sul me lembra muito uma cidadezinha italiana. Isso porque no século XIX, vários imigrantes da Europa vieram para cá. E muitos desses eram italianos. A tradição a gente pode também encontrar na igreja matriz de São Francisco de Assis, que ela tem 2 torres e tem sinos que batem a cada 15 minutos. E esses sinos foram trazidos de Pádua, uma pequena cidade do norte da Itália. Décio e Marco, então vocês retornaram aqui para Monte Belo do Sul e decidiram empreender na tradição familiar, é isso? A gente está aqui bem antes de ter sido um evento turístico, então a gente aproveitou coisas que eram naturais, são nossas mesmas, e a gente tenta passar para as pessoas que nos visitam. Então a gente fez um museu que a Diva, minha irmã, que idealizou, que está o meu bisavô, minha bisavó, a nossa avó, que foi a grande mulher da família, porque o nosso avô teve 20 filhos, depois ele morreu em 1927, ela fez esta casa aqui em 29 e registrou a primeira vinícola em 1931. E esse formulário, que hoje o atualizado seria do Ministério da Agricultura, ele é tão machista, o formulário, que não tinha nem formulário para mulher. É o senhor Juva Ângela Tasca. O mínimo que a gente pode fazer hoje é manter essa história viva, para poder contar para várias outras gerações como que a gente vai manter essa história, né? Com questão financeira. Então a gente aproveita o suco de uva que era feito naquela época, né? A geleia também feita do jeito que a avó fazia. Quem vem conhecer gosta disso, né? Gosta do produto que tem história. O carro-chefe da empresa, ele é feito com a uva Isabel e a uva Concord. O principal de tudo é manter a história, né? Tá, realmente gostoso. Eu tenho que te dizer, eu comecei agora, recentemente, em janeiro, eu estou recebendo hóspedes. E uma das coisas que fazem muito bem pra gente é que cada um que vem aqui sai um amigo. Chegam estranhos e saem amigos. Quando eu era criança, que já faz algum tempo, eu já brincava aqui, porque ela já estava em ruínas. Essa é uma pitangueira nativa, que a gente diz, porque não foram cultivadas, não foram plantadas. E dá para fazer geleia também? Dá para fazer geleia, dá para fazer licores, dá para fazer uma porção de coisas. Então, eu acho que é um desperdício não abrir para o público. E é uma forma também de manter o sítio, manter a ajuda. Nós não tínhamos área de terra suficiente para sobreviver do plantio da agricultura. Daí que então começamos a fabricação dos barris, o meu pai. Mas até então nós não tínhamos nem energia elétrica, nós conseguimos a nossa energia elétrica em 89. Daí que começamos a comprar as primeiras máquinas mesmo. Eu estou encantada, né? Aqui parece uma grande oficina com todas essas madeiras. O cheiro é delicioso. Esses aqui são barris de madeiras diferentes. Então tem esse aqui primeiro, é um barril de madeira de amburana. Depois do carvalho, ele é o mais procurado para cachaça. Até mesmo desses barris dessa madeira a gente está exportando bastante para conhaque. Hoje a gente tem barris na Escócia, na Irlanda, nos Estados Unidos e na França. Então isso é uma madeira de carvalho francesa, o gran fino, melhor do carvalho. Já sabe de olho a posição certinha de cada madeira. Esses aqui são, a gente chama de gabarito, enquanto para fazer a pré-montagem. Ai, vocês já tiram assim? Sim, aí não cai mais. Feito esse processo, nós vamos fazer um fogo ali dentro. Essa aqui é a resistência elétrica que foi inventada por mim. Então ali vocês estão vendo as espirais dela, que elas estão começando a se encandecer. Essa espiral, a resistência, ela entra dentro do barril e faz o processo da queima. Olha, eu vi meu avô, meu pai fazendo tudo isto, né? E para mim é um orgulho muito grande ver o Bruno, meu filho, a 4ª geração, saindo da propriedade, se especializando e voltando aqui. Então a gente decidiu fazer vinho, que o avô do pai fazia. Fazer vinho somente com uva, só que com tecnologia. Não estabilizamos esse vinho, não filtramos. Então é um vinho que tem características naturais. Ele é mais turvo, ele é mais aromático, ele tem uma acidez um pouquinho mais elevada, que são as características do nosso terroir. Eles são muito parecidos com vinhos alemãos, vinhos austríacos. E a gente se baseia muito para fazer os nossos vinhos
principalmente em Pierre Vernois, na França. Então a gente busca muita tecnologia de lá, muita informação de lá. Que legal, quer dizer, descendentes italianos se inspiram com um pouquinho na França e produzem um vinho que tem características alemãs. Bem isso. Nossa, internacional. Bruno, e você é o responsável também pelo marketing? Você promove nas redes sociais? Qual é o approach de vocês? Ali é com o Bruno. Como somos somente dois, nós temos que fazer tudo, né? Você vê em tão pouco tempo que a gente começou a trabalhar com a vinificação natural e já recebeu uma premiação tão importante quanto que é o Descorchados, né? E poder ver também amigos nossos que levaram vinhos para outros países nos mostra que a gente está no caminho correto, né? Tati, agora a gente vai degustar um dos nossos vinhos, o Riesling Itálico, que foi premiado, então, no Guia Descorchados, né? Ele fez 91 pontos. Desde 1936. Essa tradição é incrível. Salute. Que delícia. É muito bom. Eu vou levar uma garrafa do Fatim, tá bom? E vou deixar os italianos provarem, e daí vocês vão ver os comentários, pode ser? Pode ser. Perfeito. Eu acho que uma é pouca. Eu acho que tu vai ter que levar mais. Então, pessoal, eu acho muito legal esses vídeos, né, dessa série do Sebrae. Eu acho que são muito engrandecedores, né? Você vê como eles ainda têm a cultura deles enraizada ali e como eles empreendem, né, e conseguem ainda manter a cultura deles. Em momento você viu lá o Café Colonial. O Café Colonial também é típico do Rio Grande do Sul, então também faz parte da cultura gastronômica do Rio Grande do Sul, esse Café Colonial. Agora, então, eu vou passar o vídeo do mel do Pantanal, que é também dessa série do Sebrae. Tem sobre todos os estados, né? O Sebrae preparou 5 dicas para te ajudar. Outros também, só que eu só descobri depois. Mas quem quiser, tem o queijo da canastra, o café do Ceará, enfim, o cacau também, do Espírito Santo. Então, quem não conhece, eu acho que vale a pena entrar no canal do Sebrae e procurar esses vídeos aí. Vou passar mais um. Vou explicar mais uma vez. Sou um trader. Alguém quer fazer algum comentário sobre o Rio Grande do Sul? Eu estou em Rio Verde, Mato Grosso. Alguém quer fazer um comentário sobre o Rio Grande do Sul? Não? Eu conheci alguns vinhedos lá, e geralmente onde a gente conhece vinhedo, sempre é familiar no Brasil, né? É bem legal, né? É muito legal, porque todos os vinhedos que você conhece no Brasil têm uma história familiar dos imigrantes que vão crescendo aos poucos, né? Se integrando aos vinhos internacionais, assim, é muito bacana esse crescimento. Cultura, né? Legal mesmo. Eu nunca fui para o Rio Grande do Sul assim, e eu tenho vontade de ir. Vale muito a pena, professor. Bem legal. Então vamos agora ver o Brasil Empreendedor agora, o mel do Pantanal. E daí a gente encerra a nossa aula aí, tá bom? Tá pegando o áudio, pessoal? Tá funcionando o áudio? Não, professor. Não? Não. Então deixa eu colocar aqui de novo. Tá falando que deu um erro, mas que erro será que deu? Deixa eu ver aqui. Roberto Nascimento. Agora, não, esse é do antigo, tá? O selo de... Não tá pegando áudio? Não, esse daí é do vinhedo ainda. Ou é o mel do Pantanal? O mel do Pantanal. Pantanal. Tá funcionando. Então, maravilha. Vamos lá. Eu estou em Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Essa área que é bem próxima do Pantanal, ela é conhecida mais pelo gado e pelo leite. Mas eu descobri que tem um empreendedor que está fazendo sucesso, Roberto Nascimento, que ele decidiu empreender com o mel. E ele conseguiu ganhar o selo de indicação geográfica pelo produto de alta qualidade que ele está fazendo.
Eu sempre tive uma busca de conseguir produzir através da mata. Eu trabalhava com pecuária, né? Só que a pecuária, ela tá sempre na borda das matas. Então, você tá passando, você tá vendo uma abelha voar, você está vendo um enxame novo, você está vendo uma espécie que você não conhece. E aí eu decidi aprender sobre esse bichinho. Então eu coloquei um enxame numa caixa, né? E fiquei ali observando ele, vendo como ele se portava. Foram aumentando os enxames, né? De 1 foi para 2, de 2 foram para 10. O negócio se tornou um negócio de fato, né? Quantas caixinhas você tem? Em torno de umas 300 colmeias por aí. Nossa. Uma produção média de uma caixa seria em torno de 30 a 40 quilos, mais ou menos. E agora vamos colocar a mão na massa? Vamos colocar a mão na massa, vamos copiar, suar. Beto, que lugar legal. Nossa. Obrigado. Antigamente eu tinha uma suspeita se era só eu que achava belo, né? Mas aqui no ano de 2003, a fazenda foi adquirida pela família, né? E eu achava o lugar muito lindo. Falei, será que não cabe um ecoturismo aqui, né? Nós criamos esse espaço, que é um receptivo na linguagem turística, né? Uma cozinha chamando pro rural, né? Que é um fogãozão a lenha, né? E o foco maior nosso é uma trilha de 5 quilômetros, onde a gente tem acesso a várias belezas naturais, um elemento em arte rupestre também, que é o conceito arqueológico, e a beleza cênica, né? Portal do Tempo. A gente estava abrindo a trilha e descobrimos esse local e tivemos a felicidade de encontrar aqui o primeiro sítio arqueológico, que é o Barney, né? Tem uma mística, esse local só tem acesso por aqui e por onde nós vamos sair, né? Um lugar super protegido. Vamos viajar então Vamos pelo lá, tempo um vamos pouquinho? retornar. É um sítio arqueológico composto de pinturas rupestres em óxido de ferro, né? Então ele é composto desse painel frontal aqui e aqui ele tem os desenhos de teto muito legais, que é um zoomorfo ali, que é um pássaro, né? E aqui atrás de você, um antropomorfo, que é uma figura humana que tem o braço apontando para fora, né? Nós temos, na verdade, 6 sítios na fazenda. E todos os 6 já foram devidamente catalogados, identificados, tiradas as geocoordenadas e comunicados ao IFAM, né? Então, eu me sinto honrado de ser o zelador disso, né? Também sou bem responsável pela integridade deles, né? Nossa! Bem-vindo ao Mirante do Pantanal. Aqui dá para ter uma noção da geografia desse conjunto todo. Aqui é a área de divisão, Planalto Central, Planície Pantaneira. E esse maciço todo é conhecido como Serra de Maracaju. O que fez você decidir empreender com turismo aqui? Talvez o destino. 15 anos atrás eu pensava outra coisa. Quer dizer que o segredo é a paixão. É a paixão. Esse apiário, ele é todo de abelhas africanizadas. Então são abelhas que têm ferrão. Mas fique tranquilo, depois da primeira ferroada você se apaixona. E elas são um híbrido, né? Que é o híbrido natural que existe aqui no Brasil, que é a mistura da africana com a europeia que veio lá atrás. Então, nós vamos conhecer uma caixa que ela está em plena produção. Também vamos fazer um manejo de troca de cera. Bom, a gente usa fumaça, então a gente usa materiais orgânicos. É importante ser uma fumaça fria e limpa. A fumaça, na verdade, é uma informação para a abelha de que vem fogo. Essa espécie acaba indo até os favos, bebendo um pouquinho de mel, ficando mais pesada, então ajuda ela a ficar menos defensiva, no caso, contra a gente, entendeu? Essa cera aqui ainda tá boa, um pouco de pólen, ó, tá na entre safra, mas ainda tem uma alimentaçãozinha, ó, um pouquinho de pólen. Isso aqui é cria, ó. É o padrão de enxame que a gente procura. Isso aqui é o que a gente busca como produtor, essa homogeneização. É o apicultor que trabalha para a abelha ou a abelha que trabalha para o apicultor? Eu acho que essa sinergia aí faz a coisa ser legal e produtiva, tanto para a abelha quanto para o apicultor. Estou na fábrica Carandá com o senhor Mariano e aqui eles produzem mais de 1000 diferentes modelos de chapéus. Como foi a sua decisão de empreender em chapéu, né, em chapéu de palha? E como chegou até aqui? A partir dos meus pais. Eles moravam no Mato Grosso, mudaram para Mato Grosso Sul. Aí começaram a comprar e revender os chapéus. Ele me fez convite para trabalhar. Falou que o negócio era bom e resolvemos juntar o que a gente tinha, que já estava acabando, e viemos para cá. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje, né? A nossa matéria-prima principal é a palha, que chega totalmente artesanal, trançado à mão, cortado 1 a 1, são várias cores, tem coloridos, né? E tramado por milhares de artesãos. São Carandá, Buriti e a Carnaúba, a principal matéria-prima que vira nossos belos chapéus. Não só o senhor gera renda, né, para sua família, para quem trabalha na sua empresa, mas também ajuda algumas comunidades fora da região. Boa parte, Ceará, Maranhão, Piauí,
em vários estados e totalmente artesanal e ecologicamente correta também. E qual é o seu modelo predileto? Esse aqui, que é o que nos ajudou a projetar no mercado e é o que mais vende até hoje. Quem começou primeiro foi ele aqui. Dercy começou primeiro. Ele falou, rapaz, vamos mexer com abelha? Eu falei, vamos. Eu tinha aí uns trocados, comprei lá umas 5 caixas, comecei com 5 caixas. Levantamos uma associação, e nós estamos na boca do Pantanal. Você andando daqui a 30 quilômetros, você já está dentro do Pantanal. O ar, as flores. Sim, tudo diferente, tudo completamente diferente. Então, consideramos que o nosso mel é bom demais por causa disso. Qual é a vida média de uma abelha rainha? É 5 anos. E de uma abelha normal? 21 dias. Tadinhas. Vida curta. Por que a rainha dura tanto tempo? Porque ela só come gelé real. Essas abelhas são todas as abelhas que eu estou alimentando. Agora mesmo estão trazendo pólen. Tá vendo aí? Tudo branquinho, isso é o pólen. Isso é pólen. O que significa esse pólen? Porque tem filhote para ela alimentar com esse pólen. O tempo todo você fica com esses zumbidos. A Riverace nasceu num curso que teve no Senai, daqui de Rio Verde, incentivado pelo Sebrae e pelo município, né? E desse grupo de 30 mulheres, ficou 5. Aí a gente começou na casa da Maria de Cecília Ferreira, porque ela foi a primeira, né? Começou no fundo do quintal da casa dela. E atualmente nós somos um grupo de 6 pessoas, né, trabalhando junto. E muitas mulheres vêm aqui, a gente ensina, dá o curso gratuitamente, né? As pessoas que querem um complemento de renda e uma terapia também. Nós não ficamos só na Riverace. Às vezes nós levamos nossas peças para exposição, na Feira do Produtor, no Rio de Janeiro já foi também. Isso é uma maravilha, eu tô apaixonada por isso aqui, ó. Eu tô com 2 meses que comecei. Realmente trabalhar assim, esse trabalho manual é terapêutico, né? Mas no começo a gente vendia muito utilitários, que são as travessas, né, assadeiras e as panelas também. Atualmente as peças que mais saem são os vasos para orquídea, né, e as xícaras, né, para plantas também, né. Parabéns, meninas, é muito lindo o trabalho de vocês. O mel é determinado pelo tipo de florada, então a origem botânica daquela planta que foi coletada pelas abelhas, ela vai ter as suas características, né? Então ela vai ter um sabor, um aroma, uma cor específica, e a gente procura fazer um trabalho onde a gente identifica essa origem botânica, então a gente sabe exatamente a predominância das flores que tem naquele mel. Bom, aqui então a expedição, onde a gente tem o produto pronto, né? Depois de todas as etapas que a gente veio vindo do campo até aqui, né? A diferença aqui que você vai ver são floradas diferentes, origens botânicas diferentes e locais e regiões geográficas diferentes. Também que faz toda a diferença, o selo de indicação. Selo de indicação de procedência, que é uma IG, né, Mel do Pantanal, uma conquista para a região, para o Brasil e para o mundo, assim, porque eu acho muito importante essa questão do selo, não só como garantia de origem, mas também como garantia social, né? A população começa a dar valor para as coisas locais, dar valor para as coisas que são nossas, conhecer as nossas coisas, conhecer a nossa mata, conhecer nossas flores. E aqui, Tati, a gente chama de abrigo da Lapa. Parece uma mão de criança. Aqui, né? Uhum. Se perceber, tem desenhos no teto, né? Parece o pé de um pássaro, né? E esse sítio, ele caracteriza, diferente do Barney, que houve uma presença mais constante em função dessas panelinhas, que não são naturais, tá vendo? Que provavelmente o pessoal usava isso aqui para quebrar castanha, macerar uma erva, talvez até para confeccionar a tinta, para fazer os seus desenhos, né? Eu amo pintar e ver essas pinturas rupestres, assim, me emociona porque a forma primitiva de pintar, né? E nossos antepassados nos deixaram esse presente. Sim. Então tem uma conexão, sabe, que eu consigo estabelecer e mexe comigo. E é arte rupestre. Aqui você tem uma visão do Pantanal e de todo o conjunto do Planalto, para se localizar bem na área do divisor, né? E de troco, essa beleza florida aí, o nosso cambará amarelo. Literalmente mergulhando no Pantanal. Oh. Um pouquinho de contemplação. Namastê. Namastê.
Então é isso, pessoal. Eu quis passar esses 2 vídeos em sequência para mostrar como o Brasil é grande, como que ele tem culturas diferentes, parece até ser outro país, né? Você vê o primeiro do Sul, depois o Centro-Oeste, parece ser outro país, né? São vários países dentro de um país só. Então, até gostaria de encerrar então agora, que agradeço a participação de todos vocês. Eu acho que foi bem legal esses vídeos. A gente pôde aprender um pouco sobre a cultura, que lá na região do Pantanal realmente tá tendo uma produção grande de mel e está se destacando. E é muito importante também a gente conhecer os produtos que a gente tem aqui no Brasil. Vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Eu achei show de bola, professor. Porque Excelente. quase a gente não fala do Pantanal, a gente nunca sabe o que tem ali, né? Exatamente. Então, isso foi muito legal. Muito enriquecedor. Eu gostei tanto que eu anotei o nome dos 2 vídeos para eu ver depois com mais calma. Isso. O canal do Sebrae é ótimo para vocês que estão fazendo gastronomia, porque o canal do Sebrae no YouTube, ele tem também para empreendedor, tipo, eu quero montar meu restaurante, tem um monte de coisa assim do tipo. É bem legal. Legal, muito bom. Então, que bom que vocês gostaram do vídeo, pessoal. Também gostei muito. Espero poder voltar agora aí para ajudar vocês com a aula prática. Nossa, não vejo a hora. Nem eu. Então, espero que vocês voltem o quanto antes, né? E que a gente consiga voltar com segurança aí para vocês poderem fazer as aulas práticas. Beleza? Ô, professor. Oi. Então, depois eu quero o telefone do seu amigo aí que faz o porco no rolete por pessoa a domicílio, tá? Entendi, mas ele é de Bauru, ele é aqui do interior. Não, mas eu quero conversar a respeito. Vilma. A família é grande, meu. Pode deixar, eu passo sim. Tá bom? Professor, quero saber. Então tá, professor, um bom final de semana. Obrigada pela aula. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Também, imagina. Tchau, tchau. O senhor também, Pro.